grata de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história. E eu quero começar compartilhando duas observações. A primeira é que mais da metade da população mundial hoje já vive nas cidades. Pode parecer pouco, porque já somos muitos bilhões de pessoas. Porém, se a gente aproxima esse número da nossa realidade, aqui no Brasil, mais de 85% da população já vive nas cidades. Isso quer dizer o quê? Que por escolha ou por falta de escolha, as cidades estão se tornando o principal destino da nossa espécie. A segunda observação é que, quando estamos conectados à internet, nós podemos interagir com diversas culturas, em diversos fusos horários, de diversas formas. Isso quer dizer o quê? Que, conectados à internet, a gente vai para um lugar de interação que, independente da nossa localização geográfica, nós estamos num lugar, nesse ambiente virtual. E, diante dessas duas observações, por um tempo eu fiquei me questionando. E, afinal, o lugar importa ou não importa? E essa inquietação me levou para viver algumas experiências e, a partir delas, eu pude me dar conta que, sim, o lugar importa. E eu escolhi 3 experiências para compartilhar com vocês que me levaram a essa constatação. Então, lá em junho de 2013, não sei se vocês se lembram dessa época, que diversas manifestações aconteceram no Brasil. A inicial, ou a que chamou a minha atenção, foi aquela primeira lá em São Paulo, onde as pessoas foram às ruas para se manifestar contra o aumento do transporte coletivo. E, dias depois, no Facebook, haviam diversos eventos chamando para manifestação aqui, e eu fui muito curiosa para entender como que isso se organizava, como que as pessoas estavam reivindicando isso. E, à medida que o tempo foi passando e o Facebook foi bombando nesse chamado e as pessoas começaram a ir realmente às ruas, as pautas começaram a se diversificar. Então, do transporte coletivo começaram a surgir questões de educação, de saúde. Nós estávamos à véspera da Copa do Mundo, e então as denúncias sobre os investimentos públicos na infraestrutura das cidades. E aí a minha curiosidade continuava aumentando, ao mesmo tempo que eu ficava me perguntando, nossa, como que eu posso contribuir para, de alguma forma, resolver esses problemas que estamos nos manifestando? E aí, naquela época, eu estava estudando democracia participativa, então eu me imbuí dessa persona pesquisadora, fiz um questionário, peguei uma prancheta e fui para a manifestação daquela noite, porque eu queria entender quem são essas pessoas, o que fazem com que elas estejam aqui. E, por o meu azar, naquela noite choveu torrencialmente. Então, imaginem eu lá com o meu guarda-chuva, com a minha prancheta, chegava nas pessoas e elas me olhavam, quem que é esse ET, tentando tabular dados, né, sobre mim. Enfim, foi uma experiência muito desafiadora. E voltei para casa totalmente frustrada. Eu acho que eu devo ter feito umas 10 entrevistas que eu nunca tabulei. E dentro dessa frustração, a curiosidade continuava. E, nesse período, eu recebi, pelo Facebook, um convite para curtir uma página chamada Salvemos o Bosque da Casagon. E esse convite, que apareceu para esse coletivo, era dessas pessoas denunciando que o último remanescente verde da área central de Curitiba, esse bosque, estava ameaçado de virar uma rua para acesso ao shopping center que está ali atrás. E, como era ali pertinho da minha casa e, diante desse absurdo urbanístico, fui eu lá ver quem são essas pessoas, como é que eu posso contribuir. Então, saí de trás da tela do meu computador e fui atrás dessa realidade que se manifestava para mim. E, no início, como vocês podem ver por essa foto, os portões estavam fechados, então era uma área pública, nós não tínhamos acesso. E, posteriormente, esses portões foram abertos, então nós podíamos usar o espaço,
onde fizemos diversas atividades. E eu escolhi 3 experiências para compartilhar com vocês. A primeira experiência, ela foi o MUMO, que era o mutirão de mosaico. O mosaico é uma atividade tão singela, tão simples, mas nós, religiosamente, todo sábado, tínhamos um convite lá no Facebook para qualquer pessoa que quisesse aparecer. Nós recebíamos doações ou levávamos os mosaicos que nós tínhamos, né, as pastilhas. Posteriormente, a gente começou a utilizar a tampinha de garrafas de plástico. E, ao longo dessas 2 horas, mais ou menos, que nós ficávamos ali, além de fazermos o mosaico, a gente começou a compartilhar as nossas histórias, as nossas vidas. Então, para além do mosaico, a gente começou a tecer essas relações. E esse foi o primeiro banco que nós fizemos. Então, deixamos de presente para o parque. E esse banco foi palco de diversas atividades. Foi um lugar onde a gente sentava para contemplar as pessoas que chegavam. Muitas crianças que chegaram na barriga, depois foram crescendo, algumas que chegaram pequenas e também viraram crianças maiores, outras que chegaram adolescentes e viraram adultos. Então, esse banco é muito simbólico, que indica toda essa história que nós fomos vivendo juntos. E o que eu aprendi com a experiência do MUMO é que uma atividade tão singela, simples, ela pode ser tão grandiosa, porque a gente está disponibilizando o nosso tempo para construir algo que talvez sozinho a gente até poderia fazer, mas ao compartilhar o nosso tempo, o nosso espaço, a gente vai trocando e construindo algo coletivamente. A segunda experiência foram das feiras de troca. Não fizemos só uma, fizemos várias ao longo desses 4 anos que o coletivo ficou mobilizado. E as feiras de troca, elas são muito simples também, porque é um convite das crianças levarem seus brinquedos, aqueles que elas não querem mais utilizar, para trocar com outras crianças. Essa primeira foto que eu escolhi foi da primeira feira que nós fizemos. Foi na época onde o parque ainda estava fechado, então nós fizemos na rua, do lado de fora. E saindo de trás do meu computador para estar ali, eu pude vivenciar, então não só observar, mas sentir no meu corpo esse momento que foi muito sublime, onde esses meninos que vieram de áreas diferentes da cidade, diferentes regiões, que não se conheciam, de repente, por um interesse, cada um no brinquedo do outro, trocaram, brincaram, correram, fizeram essa amizade e depois cada um com as suas famílias se separaram e voltaram para suas casas. E por que isso me tocou tanto? Eu até fico emocionada de falar sobre isso, porque as crianças, elas têm uma sabedoria muito genuína, que é através desse desinteresse pela questão material, mas pelo seu interesse em fazer aquele tipo de brincadeira, elas viveram uma amizade efêmera, viveram o presente, sem pensar no futuro, sem pensar em quanto que o brinquedo vale, o estado de conservação, e estavam ali presentes. E a cidade fez o convite para que elas estivessem ali e vivessem esse momento. Então, a cidade chamando e a gente se disponibilizando a sair de onde estamos para encontrar uma pessoa ou a diversidade, a gente pode descobrir coisas que sozinhos a gente não viveria. Aqui, só mostrando para vocês uma foto de uma das últimas feiras que nós fizemos, para vocês verem a dimensão, que começa pequeno e depois essa ideia vai se espalhando e trazendo muito mais pessoas para o espaço. E a terceira experiência foi com a horta labirinto. Então, a nossa horta foi plantada dentro dos princípios agroflorestais, onde a natureza ela se autorregula e se equilibra na produção dos alimentos, e sem utilizar nem químicos e nem fertilizantes. E foi com essa experiência que eu descobri por que eu gosto tanto de pizza margherita. Numa horta agroflorestal, o manjericão ele cuida do tomate, porque o manjericão ele tem propriedades que espantam os insetos que impedem o crescimento
do tomate. Então, é uma sabedoria tão pequena ou tão grandiosa da natureza, mas que talvez, se eu não tivesse vivido essa experiência, jamais saberia de por que isso acontece. E a Horta Labirinto, a gente começou ela pequenininha, depois ela foi crescendo na produção das hortaliças, das ervas, flores comestíveis. A gente começou a praticar a compostagem, que é a transformação dos resíduos orgânicos em adubo. Então, o nosso resíduo orgânico era compostado ali, que ia para a horta dava mais alimentos, que viravam o nosso composto, que virava adubo. Então, a gente fechou esse ciclo. E essa experiência foi crescendo junto com as árvores, com o que estava plantado ali, e nós pudemos apoiar outras iniciativas para além do Parque Gon. Um morador do Golang foi notificado pela prefeitura porque ele tinha bananeiras na sua calçada, e bananeiras não são espécies de arborização, então a prefeitura o notificou para que ele cortasse. E uma horta que tinha de calçada no bairro Cristo Rei também foi notificada dizendo que horta não é grama, então que ele deveria desfazer essa horta. Então nós fomos apoiar essas iniciativas, e lá todo final de semana cultivando e chamando a atenção da imprensa, das pessoas, usando muito o Facebook, ajudou com que eles fossem recebidos pelo prefeito. Então essas notificações caíram, eles não foram multados, e acabou ajudando na aprovação da Lei de Agricultura Urbana. Então a força desse coletivo, que começou pequenininha, como vocês puderam ver na primeira foto, usando as redes sociais para chamar mais pessoas, para falar de todos os temas que envolviam ali naquele espaço, a gente rompeu as fronteiras do próprio espaço, do parque, e pudemos apoiar outras iniciativas. Então, isso mostra a força do coletivo. Através de pequenas atividades, e mesmo singelas ou muito simples, revelam uma grandiosidade. E, diante dessas experiências, desses 4 anos que nós ficamos mobilizados, em 2016, o parque foi, a partir de um decreto do prefeito, ele foi criado. Então, essa ameaça ao bosque ser destruído foi minimizada. E eu pude perceber que, ao longo desse tempo, eu tinha uma motivação muito forte, né, diante dessa ameaça. Então, no início, a minha motivação de estar ali era sobre a ameaça. E, observando as pessoas, eu fui vendo que a maior parte não estava ali por causa disso, que essa convivência, esse fazer coletivo, tudo que nós vivenciamos nesse espaço, talvez tenha superado o real motivador desse coletivo ter se juntado. E aí eu percebi também, diante da diversidade dessas pessoas que vinham de diversos lugares da cidade e diversas orientações políticas, por exemplo, mais do que tentar convencer o outro ou de haver um consenso, mas que a gente conseguia conviver. E, para além das nossas divergências e preferências ou diferenças, quando a gente compartilha o tempo e troca essas histórias, isso foi um grande exercício de cidadania, que foi muito importante para mim. E essa é a minha história. E qual é a história de vocês, que revela a potência das cidades que vem a partir do encontro? Então, eu convido vocês para olharem quais são os convites digitais que esse mundo virtual aparece aí na sua tela, que convidam você a viver a potência da sua cidade. Obrigada.